Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Vasconcelos, professor de filosofia do Colégio Magnum. Estamos hoje numa nova videoaula. A gente vai apresentar aí o assunto A Patrística e Santo Agostinho. Essa aula super importante, feita com muito carinho para vocês, ok? Inicialmente a gente tem que saber quem é Santo Agostinho. Aurelius Augustus, conhecido como Santo Agostinho, vulgarmente chamado Santo Agostinho, a gente nasceu em Tagaste, na Tunísia, hoje região da Tunísia, norte do continente africano, em 354. Bom, Agostinho, gente, veio de uma família muito católica, vamos dizer assim, muito cristã, até porque o catolicismo ainda não estava tão consolidado, então era o início ali do surgimento da igreja, e sua mãe teve uma influência muito grande na sua conversão. O Santo Agostinho, ele tem uma vida antes e depois da conversão ao cristianismo. Isso é muito importante a gente entender. A segunda coisa importante a gente entender é que ele já era um grande intelectual antes de se converter ao cristianismo. Escreveu muitas obras, tá, gente? Eu só estou nomeando algumas aqui, mas ele foi filósofo, teólogo, escritor, foi padre e bispo na Igreja Católica e ganhou o título de santo, em vida ainda, e morreu em 430 em Hipona, conhecido também como Santo Agostinho de Hipona, ok? Bom, quais são suas obras, Confissões, na qual ele vai contar sobre a vida dele, a gente vai falar um pouquinho dela aqui. A Cidade de Deus, não é filme, tá, gente? Cidade de Deus é a obra do Santo Agostinho, na qual ele vai usar Platão, aquela teoria das ideias de Platão, e vai falar, olha, Cidade de Deus é o céu, tá? Só para vocês já irem se identificando aí um pouquinho. Da Trindade, onde ele vai tratar sobre a questão complexa, filosófica, Deus é uno e trino, parece os três poderes da união, Deus é três, mas é um, uno e trino, ok? Retratações, a obra De Magistro e Conhecendo a Si Mesmo, onde que ele conta um pouquinho sobre o eu interior de Sócrates, ele analisa um pouquinho essas ideias lá. Bom, ponto de partida de Agostinho, vamos começar então falando um pouquinho sobre a vida dele. Agostinho, então, gente, na sua vida e suas obras aí, Agostinho, então, ele se muda para a Europa, sai de Tagaste, passa pela Espanha, entra na Europa ali pela Espanha, vai para Roma, onde todos os caminhos levam para Roma. Chegando em Roma, conhece muita gente lá, começa a estudar e vai para Milão, na Universidade de Milão. Lá ele se destaca como aluno, destaca como intelectual, e aí ele se torna, mais tarde, professor da cadeira de retórica oratória na Universidade de Milão. Então, gente, a trajetória de Agostinho é essa, Ele é um intelectual que se converte ao cristianismo, ok? Bom, dentro de Milão, dentro da sua vida lá, ele começa então a participar, ver o movimento dos padres da igreja, mas ele banaliza muita coisa. Ele achava pelo menos, que a Bíblia era um livro muito mal escrito, de muito mau gosto, achava os cristãos estranhos, Ele fala muito na sua juventude de uma obra, que influencia ele demais, que é a obra de Cícero, chamada Hortêncio. Ele fala muito dessa obra e a gente trouxe um trechinho aqui para a gente ler juntos. Olha lá que legal, ele falou assim, o amor da sabedoria pelo qual aqueles estudos literários me apaixonavam, tem o nome grego de filosofia. Alguns há que nos seduzem por meio dela, colorindo e adornando seus erros, como um nome grandioso, suave e honesto. Quase todos os filósofos daquela época e anteriores que assim erram são apontados e refutados nesse livro. Que livro é esse? A obra Hortêncio, de Cícero. Cícero é um grande pensador do Império Romano, ele era estoico, uma das escolas helenísticas que a gente já viu, e Agostinho revela isso na sua obra Confissões, ok? Bom, mais um passo então importante em Agostinho,
que ele vai, mais tarde, nas Confissões, ele vai falar lá também, né, que essa obra, todas as obras de filosofia que ele conhecia, nenhuma delas mencionava o nome Jesus, o Cristo, né? Então era um assunto desconhecido no meio filosófico. Olha lá como é que ele fala no texto, né? Uma só coisa me magoava no meio de tão grande ardor, não encontrar por aí o nome Cristo, porque esse nome, segundo a disposição da vossa misericórdia, Senhor, este nome do meu Salvador e Filho vosso, bebera-o com o leite materno no meu terno coração, e dele conservava o mais alto preço. O que ele está falando aí nessa parte, né? Está falando da influência da mãe dele, Mônica, que era cristã, Santa Mônica, vai ser santa depois. Ele fala da influência da mãe dele na conversão dele ao cristianismo, né? Então ele fala, olha, eu bebi, né, do leite materno lá, e essas palavras, esse leite aí, com essas palavras, com esse verbo, né, o Logos, Jesus, entrou no meu coração. Gente, isso é muito importante, tá, para Agostinho. Bom, por que ele vai se converter ao cristianismo? É uma longa discussão, é muito complexo. Mas para a gente entender um pouquinho, o Santo Agostinho vai investigar a questão do problema do mal. É um primeiro ponto, antes dele converter ao cristianismo, ele começa a investigar isso. E ele era seguidor de uma corrente muito famosa chamada maniqueísmo. Até hoje ela existe, tá? No mundo, ela é uma corrente muito divulgada, muito forte aí, né? Nos nossos dias nós temos muitas pessoas maniqueístas no nosso meio, né? Tem pessoas, talvez você seja maniqueísta e nem saiba que seja o que é o maniqueísmo, né? Mas o que é o maniqueísmo então, gente? É uma doutrina religiosa fundada por Mani no século III, tá? Depois de Cristo, um persa. E ele falava o seguinte, é uma coisa muito interessante, tá? Ele tinha uma visão dualista do mundo. O que é o dualismo, né? Tem duas essências. Então essa concepção dualista do mundo, ele acreditava que era o bem lutando contra o mal o tempo todo. Tudo o que existe é fruto da luta, do conflito entre bem e mal. Então o bem e mal está fundado em tudo que existe. Por exemplo, né, nascer é um bem, morrer é um mal. Ok? Vamos dizer assim, amanhecer é um bem, anoitecer é um mal. Né? Vamos falar outra coisa. Ora você tem pensamentos bons, isso é a influência do bem em você. Ora você tem pensamentos maus, isso é a influência do mal com ele na sua vida. Ok? Então a luta entre bem e mal fundaria todas as coisas. Tudo que existe no cosmos, no universo, seria uma luta entre bem e mal. Bom, e aí? E aí que Santo Agostinho ele fica meio inculcado com algumas ideias do maniqueísmo. Ele que foi grão-chanceler dentro da corrente maniqueísta, né? Isso é muito importante. E ele fala então que o maniqueísmo, né, de certa forma, trazia resposta para tudo. Uma filosofia, vamos falar assim, uma doutrina, né? Vamos corrigir aqui, uma doutrina trivial, explica todas as coisas, ok? E aí, influenciado, né, pelo discurso bíblico, né, vamos dizer assim, pelo livro do Gênesis. Agostinho não entendia muito bem a Bíblia não, tá, gente? Agostinho não gostava muito da Bíblia, achava ela um livro de mau gosto, mal escrito, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante também sobre essa questão do problema do mal, né? Ele traz aí o seguinte, se Deus, né, lá no livro do Gênesis, fala que tudo que ele fez é bom, tudo que ele criou é bom, né? E de onde vem o mal? Né? O mal surgiu como? Então essa pergunta vai motivar o Santo Agostinho, ok? A investigar filosoficamente o problema do mal. Mais tarde ele vai abandonar o maniqueísmo, tá? E ele vai conseguir uma resposta para esse problema dentro da Bíblia. Mas aí ele vai passar pelo momento de conversão. Galera, nas nossas próximas aulas a gente vai tratar sobre o Agostinho pós a conversão. Tá? Eu vou contar um pouquinho esse processo de conversão, o que é importante a gente saber.
Mas a gente para por aqui, essa videoaula de hoje. Eu agradeço vocês. Se puder dar um like aqui nos vídeos, dá um like aí, ok? Se você gostou, qualquer crítica, dúvida, sugestão, faça aí para mim faça um comentário aí embaixo nos vídeos, ok? Então, até a nossa próxima aula. Obrigado, até mais.